Então vamos lá, para esclarecer exatamente a ideia do Machine Learning, né? Da inteligência artificial e do Deep Learning, que ainda muita gente tem dúvida. No Machine Learning a gente vai ter o quê? Uma área da inteligência artificial e da ciência da computação que se concentra no uso de dados e algoritmos para imitar como os humanos aprendem, tá? E dessa forma ele pode sempre estar melhorando essa precisão. Então quando a gente fala sobre isso daí, a gente acaba se confundindo com a inteligência artificial. Então na inteligência artificial ela tem os sistemas com habilidades de aprendizados e reações como dos seres humanos, né? A machine learning está dentro da inteligência artificial, vamos dizer assim. Então aqui a gente pode ver que são algoritmos com habilidades para poder aprender por treinamento sem ser explicitamente programados. Enquanto que o Deep Learning, ele completa o Machine Learning com habilidade para poder trabalhar com grandes volumes de dados, imagens, vídeos, sons. Então, por exemplo, se você pegar uma rede neural ela pode, através do som, fazer aquela identificação em termos de se é homem, se é mulher, de acordo com a frequência, de acordo com a amplitude, o uso, por exemplo, de vídeos, identificação de tumores, pode ser feito através do uso do Deep Learning, né? Nas próprias imagens mesmo, fazer aquelas identificações das pessoas. Então isso aí seria o que? Seria uma Deep Learning, uma aprendizagem profunda. E aqui nós temos o que? As aplicações para cada um deles, né? Então, no caso da Machine Learning, a gente tem ali aplicado na parte dos sistemas financeiros, prevenção de fraudes e geração de insights. Os bancos estão usando bastante isso daí. Na parte da saúde, identificação de tendências, confirmações de novidades para diagnósticos e tratamentos e descoberta de novos medicamentos, que eu tinha falado anteriormente, a parte de tumor, verificação de alguma possível doença, através de imagens, seria um uso também que poderia ser feito, né? A parte de vendas, está usando bastante, né? Marketing e vendas, fazendo as recomendações de produtos e serviços através de consultas e compras. Então qualquer coisa que você colocar lá, se você digitar, sempre vai aparecer algo relacionado, uma recomendação daquilo que você fez uma pesquisa. Então os dados, eles têm ali, eles estão enxergando exatamente o que você está procurando, né? Parte da ciência, eficiência na análise de dados e resultados de estudos científicos é o que mais se faz hoje dentro da universidade, né? Dentro do meio acadêmico. A indústria, descoberta de novos materiais, técnicas de fabricação, prevenção de falhas e aperfeiçoamento da produção. Logística está usando bastante essa parte. A parte de identificação de falhas, por exemplo, em solda, né? É outra área que está utilizando bastante. Manutenção preditiva, que faz uso dos modelos de previsão para poder verificar alguma possível falha em um determinado tempo. O governo está usando bastante também, através do que? Através de análise socioeconômica, e a gente percebe e vê bastante nos sites do governo muitos dados que estão disponíveis que a gente pode buscar para poder fazer algum estudo. Por exemplo, você pegar, entrar na página lá dos dados do governo, por exemplo, o ENAD, você pode pegar muitas planilhas lá, muitos dados que já estão disponíveis, Enem, Portal da Transparência, você vai encontrar muita coisa que você pode fazer alguma análise dentro da Machine Learning. Parte de transporte, a gente vê bastante o uso do Uber, por exemplo, né? Ele faz uso dos modelos de Machine Learning para poder utilizar nas rotas de transporte, para poder utilizar entre o motorista, né, e quem está buscando aquele meio de locomoção. Aí vem a matemática, né? Muita gente pensa que a Machine Learning é só estatística e se engana. Machine Learning ela faz mais uso da álgebra linear, tá, do que da estatística. Se a gente for olhar ali, ó, no gráfico,
de acordo com esse site, a gente vai perceber o seguinte: a álgebra linear aparece com 35% do seu uso dentro da Machine Learning, porque ela mexe muito com matrizes, com vetores, a parte de sistemas lineares, né? Resolução de sistemas lineares, transformações lineares, aquela verificação de procurar planos, né? Então, o maior uso dentro da Machine Learning está voltado à álgebra linear. A estatística vem em segundo lugar, principalmente no caso da descritiva, né, que você consegue fazer análise através das medidas de posição, medidas de dispersão, os gráficos, o uso das probabilidades, né, e a parte voltada também à regressão. E o cálculo multivariado. O cálculo ele já está um pouco mais aprofundado dentro do Machine Learning, porque ele utiliza algumas funções muito específicas. Por exemplo, ele trabalha muito com a parte de gradiente, com a parte de pontos de mínimo, pontos de máximo. Então ele faz bastante uso disso daí também, que vem junto com a estatística ali, ó, cálculo multivariado. Aqui são 15%. Aí vem a parte dos algoritmos, que corresponde também a 15%, e o restante 10% ali vai corresponder a outros fatores ou outras disciplinas, mas as 3 principais estão aqui, tá? Então muita gente se engana pensando que é só estatística. Não é só estatística, é principalmente a álgebra linear. A estatística vem em segundo lugar. As linguagens utilizadas aí para Machine Learning. O R, a linguagem R é uma linguagem muito utilizada, uma linguagem bem científica mesmo, tá? A gente viu algumas coisas feitas em Java, em Scala, SPS e SAS. Só que o R é uma das mais utilizadas. O Python hoje eu vejo que é a mais utilizada para essa parte, pela sua facilidade também de uso, né, do que você tem ali disponível. O Python está muito mais próximo. E essa linguagem nova aí, não tão nova, né, que é a Julia. Julia também tem muita coisa hoje sendo desenvolvida para essa parte de Machine Learning. Particularmente, eu não mexi ainda, mas eu vi algumas coisas já desenvolvidas com essa linguagem. Eu achei bem interessante o uso disso daí para o Machine Learning. Aí vem as formas do aprendizado, né? Então, forma da aprendizagem supervisionada, que ela vai ter ação de um agente externo. Então ele possui dados de entrada e de saída para poder treinar. Então, por exemplo, você sabe se um cliente vai comprar ou não, né, através de alguns elementos, atributos, variáveis para aquele cliente. Aí você pode ver desses atributos o que pode ser, né, um dos fatores para poder levar a uma compra ou não. Na área de crédito também é utilizado bastante para poder fazer essa aprendizagem, que é a supervisionada. Você conhece a entrada e conhece a saída. Ali dentro você vai precisar entender como funciona, como se fosse uma função de transferência. Tem a entrada e tem a saída, a função de transferência é o que vai transformar ali. Então a gente precisa entender como funciona aquela função de transferência. Aí vem a não supervisionada, que é o tipo de aprendizagem auto-organizada. Ela não existe uma resposta, né, para o modelo, mas você pode, a partir do que você tem, você fazer, por exemplo, uma associação ou um agrupamento de produtos com similaridades, ou de pessoas, ou de características que levam a um mesmo fator. Então você não conhece a saída, por isso que ela é não supervisionada. Supervisionada você conhece a entrada e saída. E aí vem a por reforço, que ela vai receber informações do ambiente, indica um erro, mas não como melhorar a ação e o desempenho. Conjunto de dados muda a todo instante, demandando contínuo processo de adaptação. Por exemplo, o movimento de robôs é o caso de aplicação da aprendizagem por reforço, né? Ele faz uma identificação do possível erro ali para poder corrigir. A gente vê muito nos controladores, né? Controladores PI, PID, PD. A gente vê bastante uso dessa forma, né, de aprendizagem. E aqui vem uma divisão de como é feito isso daí. Então, na supervisionada, a gente vai encontrar os algoritmos de classificação, que a gente pode ter ali variáveis como resposta sim ou não, azul, vermelho, 0, 1 ou 2.
que a gente viu lá, né? Tem o KNN, tem as árvores de decisão, tem a Randall Forest, tem SVM, as redes neurais. Então ali tem uma série de algoritmos que a gente consegue classificar. Então a gente já sabe a entrada e sabe a saída. E a resposta ela é discreta. Na regressão, a gente pode fazer a previsão ou a predição de um valor numérico. Então a gente poder fazer a análise ali, por exemplo, de vendas, né? O comportamento de vendas pode vir através de uma série temporal e você consegue fazer uma análise de regressão dentro da aprendizagem supervisionada. Lembrando que é sempre conhecida a entrada e a saída para a aprendizagem supervisionada. Na não supervisionada, nós temos lá os algoritmos de clusterização, ou os algoritmos de agrupamento, que a gente pode agrupar dados através de características, diversas características ou variáveis que a gente conheça. Tem a parte da associação, que a gente tem ali regras com os dados. Então, por exemplo, pais com crianças compram mais doces? Isso aí pode ser o quê? Pode ser uma forma de associação. E os algoritmos também na parte de redução de dimensionalidade. Por que redução de dimensionalidade? Muitas vezes você tem muitas variáveis, né, e essas muitas variáveis aí pode complicar, vamos dizer assim, o seu estudo. E aí você pode fazer o quê? Escolha das melhores variáveis para você poder otimizar o seu processo. Então aqui é uma maneira geral, uma maneira de dar uma ideia geral do que é o Machine Learning, né? Para ainda quem tinha dúvida do que poderia ser feito com relação a algum projeto voltado a essa área.